Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos aí à primeira aula do segundo ano via EAD, tá? A gente vai trabalhar uma pequena revisãozinha de dilatação antes da gente dar sequência à nossa matéria, tudo bem? Então vamos lá, fazer uma pequena revisão sobre dilatação térmica. Lembra que a gente estudou três tipos de dilatação, eu vou retomar esses três tipos aqui. A primeira delas, dilatação linear. Lembra lá que quando eu falo de dilatação linear, eu estou só aumentando em uma dimensão, ou seja, para mim vai ser só o comprimento. Então, dilatação linear é só a variação do comprimento. Como assim? Pensa lá comigo. Se eu tenho um trilho do trem e ele sofre com calor durante o dia inteiro, ou seja, ele recebe lá energia durante o dia inteiro, aumenta o grau de agitação das suas moléculas. Aumentando esse grau de agitação, eu aumento a temperatura. Ou seja, aquele trilho do trem que ficou exposto, tá, a essa variação de temperatura vai sofrer uma dilatação, vai modificar o seu tamanho, tudo bem? Isso é o que a gente chama de dilatação linear. Primeira coisa, como é que a gente calcula essa dilatação linear? Vai ser a variação, ou seja, a dilatação é igual a o comprimento inicial, tudo bem? Então, qual era o tamanho original daquele trilho do trem, ou qualquer metal ou sólido que a gente está estudando, tá? Ou qualquer objeto, vezes o coeficiente de dilatação, porque cada material vai dilatar de uma maneira, ou seja, vai se modificar de uma maneira. Então, a gente precisa tratar especificamente para cada material. Como a gente faz isso? Usando o coeficiente de dilatação linear, que difere para cada material. Vezes a variação de temperatura, né? Que foi quem influenciou a ocorrência de dilatação. Tudo bem? Só para lembrar, então, ó, se aqui fosse o trilho do trem, eu tenho ele no comprimento inicial, tudo bem? Tenho ele aqui no comprimento inicial, L0. Quando ele muda a sua temperatura, varia a sua temperatura, ele sofre um aumento, que esse aumento a gente chama de dilatação, tudo bem? Essa variação de comprimento. E a soma do comprimento inicial com a dilatação sofrida daria aí para a gente o novo tamanho daquele ferro ou daquele trilho do trem ou daquele objeto que você está estudando, tudo bem? Então, primeira dilatação que a gente está revendo aí, dilatação linear, tudo bem? Tranquilo, aumentou uma dimensão só, muito simples. Dilatação superficial. Bom, se lá na linear a gente só aumentava o comprimento, na superficial a gente vai aumentar o comprimento e a largura, ou seja, vamos modificar a área, a superfície. Então pensa lá que eu tenho alguma superfície que tinha uma área inicial, depois de ser aquecida, aumentou o grau de agitação das moléculas, ela vai para uma área final, tudo bem? Ela aumenta o seu tamanho de área, ou seja, ela sofre uma variação, uma dilatação da sua superfície. Lembrando que para a gente, superfície e área vai ser a mesma coisa. Então, na hora de escrever na fórmula, vai ter duas possibilidades. Ou eu uso o S, que representa a superfície, ou eu uso a letra A, que representa a área. Das duas formas, está correto, perfeitamente correto, tudo bem? Tanto que eu trouxe aqui para você escrito das duas maneiras, para você se recordar. Então, vamos lá. O delta aqui vai ser a variação da área, ou seja, a dilatação da área igual à área inicial, vezes de novo, vai ter um coeficiente. Cada material vai sofrer dilatação de uma forma. Então, esse coeficiente agora vai ser chamado de beta, porque a gente está variando em duas dimensões, tudo bem? Então, beta vezes a variação de temperatura. O que é variação de temperatura? Temperatura final menos a temperatura inicial, beleza? Detalhe muito importante, se eu estou aumentando em duas dimensões, o beta vai equivaler a duas vezes alfa. Se o alfa era coeficiente de dilatação linear, o beta vai ser coeficiente de dilatação superficial e vai valer aí duas vezes o alfa, tudo bem? Então, só para se recordar aqui, ó, deixa eu grifar aqui para você. O beta vale duas vezes o alfa, tudo bem? Aqui embaixo deixei escrito de uma outra forma em relação ao S, que eu já falei, tranquilo? Ah, Pro, mas quais são as unidades? Então, vamos se recordar. No sistema internacional, toda vez que eu falo em área, eu estou medindo em metros ao quadrado. Assim como lá na dilatação linear, é em metros, tudo bem? A gente vai seguir o mesmo padrão. Então, dilatação linear é em metros, dilatação superficial, metros ao quadrado, e dilatação volumétrica, vocês vão ver que é em metros cúbicos, tudo bem? O que não muda, as unidades do beta e da variação de temperatura. Todos os coeficientes, seja o beta, seja o alfa, vai ser graus Celsius a menos 1, tudo bem? E a variação de temperatura vai ser em graus Celsius ou em Kelvin, tudo bem? Mas se lembra lá que eu falei para vocês na aula de temperatura que a variação em graus Celsius é a mesma variação em Kelvin. Se a variação é a mesma, tanto faz eu usar uma unidade ou outra, eu vou obter o mesmo resultado, tranquilo?
Então, só para se recordar, pega aí as unidades, vê se fixou, senão volta um pouquinho na aula. Vamos para a última dilatação, volumétrica. Bom, então a gente viu a linear, que aumentava só o comprimento. Vimos a superficial, que aumentava a área. Então, a volumétrica aumenta o volume. Então, a gente tinha lá, por exemplo, aqui um cubo com o volume inicial, que ao ser aquecido, ou seja, ao sofrer variação de temperatura, aumentou o seu tamanho, dilatou, tudo bem? Como é que a gente vai calcular? Muito semelhante às duas outras formas. Variação de volume, ou seja, dilatação volumétrica, é igual ao volume inicial, vezes um coeficiente, que agora vai ser chamado de gama, porque eu estou variando em 3 dimensões, tudo bem? Estou variando profundidade, comprimento e largura, tudo bem? Vezes a variação de temperatura. Volume é medido para a gente no sistema internacional em metros cúbicos. Coeficiente de dilatação, seja linear, seja volumétrico, seja superficial, é graus Celsius a -1. E a variação de temperatura é em graus Celsius, tudo bem, ou Kelvin, mas lembra lá de novo, que é a mesma coisa. Se eu usar Kelvin e o grau Celsius, vem da mesma ideia, porque ambos variam da mesma forma lá da aula de temperatura, tranquilo? Lembrando então que se eu estou falando de um coeficiente, se eu pego o gama, estou variando em 3 dimensões, ele vai valer 3 vezes o alfa, seguindo o mesmo padrão que a gente viu até agora. Beleza? Então vamos seguir. Gráfico, só para a gente se recordar um pouquinho. Um gráfico, por exemplo, de dilatação linear, é possível que eu tenha uma reta de primeiro grau, no qual comprimento inicial ao ser aquecido, vai para um comprimento final, ou seja, isso aqui seria a minha variação de comprimento, a minha dilatação. E aqui embaixo está marcando para mim a variação de temperatura. Então, isso aqui fecharia para mim um triângulo, tudo bem? Eu teria aqui um triângulo, onde desse lado aqui eu teria a variação do comprimento e aqui embaixo a variação da temperatura. Tá vendo que é possível, então, ter um ângulo aqui. Desse ângulo é possível calcular a tangente. A tangente desse ângulo, tudo bem? Seria cateto oposto por cateto adjacente. Qual que seria o cateto oposto? Dá uma olhadinha ali, ó. Aqui eu falei que o cateto oposto é o ΔL, tudo bem? Então, seria a tangente seria igual à variação do comprimento, então seria igual a ΔL, dividido pelo cateto adjacente, que é a variação de temperatura, que é o ΔT. Tranquilo? Só para se recordar aí do gráfico rapidamente. Dando aqui para vocês um exemplo rápido, só para a gente se recordar como calcular. Então vamos lá. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus Celsius até 60. Então a primeira coisa aqui, ó, a gente já tem a dilatação, desculpa, já tem a temperatura, tudo bem? Temperatura inicial, 10 graus Celsius, temperatura final, 60 graus Celsius. Depois, sabendo-se que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros e que o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a 1,2, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, temos mais dois itens importantes. Comprimento inicial, 5 metros, e a dilatação, o coeficiente de dilatação do ferro, que vai valer 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tranquilo? E aí ele quer saber, podemos afirmar que a variação da dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram. Beleza, então vamos calcular e descobrir esses dois itens aí. Perdão aí pelo risco, vamos tirar aqui, só para ficar mais claro para vocês o exercício, e vamos resolver. Aqui, resolução. Primeira coisa, antes de tudo aqui, sempre pegue os dados do exercício. Então, comprimento inicial, 5 metros. Variação de temperatura, temperatura final menos inicial. Então, é a 60 menos 10, que dá 50 graus Celsius, tudo bem? Depois, coeficiente de dilatação, que é 1,2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, tudo bem? Tudo isso aí ele deu no enunciado. Então, vamos aplicar na fórmula. Qual fórmula? Dilatação linear, que era ΔL igual a L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. Primeira coisa, substituir. O L0 vale 5 metros, então L0, 5 metros. O coeficiente vale 1,2, 10 a menos 6. E a variação de temperatura vale 50. Substitui isso aqui e resolve. 5 vezes 1,2 vezes 50 dá 300, tudo bem? Vezes 10 a menos 6. Só anda um pouquinho com a vírgula para isso aqui ficar em notação científica. Então, 3 vezes 10 a menos 4 metros. Então, a primeira parte, que era a variação, ou seja, era a dilatação,
sofrida foi 3 vezes 10 a menos 4. Agora, acho o comprimento final. Lembra que eu falei, quando eu falei de dilatação linear, que o comprimento final é o quê? A dilatação sofrida mais o comprimento inicial. Então, você soma as duas coisas. O comprimento inicial era 5. A variação sofrida foi 3 vezes 10 a menos 4. Tira isso aqui da anotação só para ficar mais fácil. Então, a gente tem que o comprimento final foi de 5,0003 metros. Isso para a gente dá a alternativa D. Tranquilo? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula.